Eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Graças ao nosso Deus, que nos concede esta oportunidade de estar aqui. Queridos, abra a tua Bíblia comigo. Primeira carta de Pedro. Deixa eu já me situar aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de número 15 e 16. Enquanto você localiza, quero ser grato a cada um dos irmãos pela confiança, a oportunidade que nos concede estar aqui hoje, aprendendo convosco acerca da palavra de Deus. Para nós é um motivo de muita alegria mesmo estar com os irmãos, e tenho certeza que Deus tem algo especial para mim e para você. Quantos encontraram, digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Amém? Irmãos, é um texto que nós tomamos por base, e antes de adentrarmos na palavra em si, quero agradecer a Taline, ao Fábio, que nos convidaram, os irmãos, pastor Alexandre, por permitir que nós estamos aqui, e agradecer a cada um dos irmãos pelo esforço em vir. Às vezes, quando se começa, geralmente, quando se começa um curso, nos primeiros dias está lotado, depois vai, ao passar do tempo, alguém desanima, alguém tem um compromisso, mas aqueles que permanecem, com certeza colherão seus frutos. Amém? Irmãos, nós vamos falar sobre santidade, e nunca podemos esperar que esse tema tão atual e ao mesmo tempo tão deixado de lado, e principalmente nas ministrações, às vezes quando a gente tem uma festividade, dificilmente a gente lembra de falar sobre santidade, até a gente evita, porque a gente imagina que será, vamos dizer assim, uma correção, um aperto nos parafusos, alguma coisa, e não vai se ter o sucesso que talvez se espera. Mas fato é que santidade realmente fala de uma mudança interior. Santidade fala de algo não fácil de viver. Deixar uma forma de viver para viver uma vida de santificação exige disciplina, exige uma decisão interior, exige uma aplicação nesse propósito. Quando nós decidimos a servir a Deus, nós temos que ter uma decisão firme naquilo que nós queremos e aonde nós vamos chegar. Nossa parte em viver a santificação é decidir realmente, dentro daquilo que Deus nos deu, que é o nosso livre-arbítrio. Todos nós possuímos esse direito de escolher, isento de qualquer condicionamento. O que eu quero dizer com isso? Que nós devemos escolher nos santificar a Deus. É uma escolha nossa, uma decisão nossa, ainda que todo o processo ele não esteja simplesmente dentro de nós, mas ele está em um conjunto de coisas, de ações, que une não o Pai, o Filho, o Espírito Santo, mas todos nós. Mas nós precisamos definir, dentro desta liberdade que Deus nos dá, o que realmente é santidade, o que é santificação. Ser santo, santidade é a qualidade daquele que é santo. Santo é essencialmente deixar as práticas pecaminosas e nos voltarmos a um estado de busca a Deus. A santidade, na sua raiz hebraica, é kadosh, que quer dizer santo, sagrado, e tem a ideia de separação.
algo separado para uso na adoração a Deus. Ser santo é um estado de separação que nós nos colocamos. E eu tenho certeza que todos nós entendemos que estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, e esse texto, ele define muito bem isso, porque ser separado não necessariamente quer dizer que nós seremos colocados à parte, tirado, colocado em um canto, não, quer dizer que como uma luz que ilumina alguma coisa sem se misturar, assim é santificação. Nós estamos na terra, vivemos nesta terra, entendemos as coisas ruins que tem aí, os maus costumes, aquilo que não agrada a Deus, e muitas vezes lá no nosso trabalho, nós vamos conviver com situações, ou até mesmo no seio da nossa família, que não são as práticas que Deus quer que nós tenhamos, mas mesmo assim lá, nós não iremos nos misturar, seremos sal, seremos luz, e resplandeceremos a todos. A condição de viver essa busca de santidade é estar aqui, viver aqui, mas não pertencer aqui. Ser santo, essa separação que a santidade nos permite ter, é ofertar alguma coisa a Deus, é entregar alguma coisa da gente para Ele. Em Mateus capítulo 23, versículo 17 e 18, eu tenho aqui eu consigo ter o versículo aqui na tela? Não sei, se tiver como colocar para mim, e me acompanhar. Mateus 23 e 18, insensatos, de 23 e 18, 17 e 18 está certo, volta lá. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? 18. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta, que está sobre o altar, esse é devedor. Jesus estava ensinando que o que santifica não é a quantidade ou o valor da oferta, mas o ofertante. É o ofertante que santifica aquilo que é ofertado a Deus. E qual o valor da nossa oferta? Qual é o valor dessa oferta que nós estamos ofertando a Deus? Em Gênesis capítulo 4, versículo 5, vai falar sobre Caim e Abel, e nós vamos entender que a oferta de um é recebida e de outro não, e o texto bíblico vai nos ensinar que o motivo pelo qual a oferta de um foi recebida e a de outro não estava na oferta, mas no ofertante. O ofertante que ofertava tinha ações más. Quando se tem ações más, se perde o estado de busca dessa santificação e a sua oferta já não é recebida. Vamos ler em Mateus 5, capítulo 23, coloca aqui na tela para mim. Já deixa aí, irmão, que vai ter muito versículo fazendo favor. Bem pronto. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o texto vai dizer, vai lá primeiro, conserta, tenha boas ações, tenha um estado no qual a sua oferta vai ser recebida. O texto bíblico nos ensina que em muitas situações há de ter um tratamento, um conserto no horizontal entre o marido, a esposa, entre o irmão e a irmã, para que a sua oferta não chegue só ao teto, mas ela encontre Deus. É também o motivo pelo qual não é recebida, quando o ofertante não tem em si condição de ofertar a Deus em santificação. Em Deuteronômio capítulo 23, verso 18, eu não vou precisar de ler o texto, mas se alguém quiser conferir, vai encontrar, vai mostrar que uma mulher ou alguma oferta que for levada a Deus, se ela for adquirida de forma escusa, ela não pode ser ofertada a Deus e Deus não irá receber. Uma das questões que nós temos a analisar é, por que fulano às vezes consegue e ciclano às vezes não consegue? Há
uma forma de nós nos analisarmos interiormente se nós estamos realmente tendo condição de ofertar uma oferta santa a Deus, de santificar. É o que acontece quando há um marido crente ou uma mulher crente e um descrente. A Bíblia ensina: o marido descrente é santificado pela esposa crente. Santidade, irmão, é uma pureza perfeita de Deus, que não tem mancha alguma de pecado. Apocalipse capítulo 15, versículo 4. As nossas ações denotam realmente o que está dentro de nós. E se nós temos o desejo, ainda que dentro da gente, a tentação, Apocalipse 15, 4. Põe para mim aí. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Quando nós temos essa identidade, essa certeza da santidade de Deus, nós entendemos que um Deus santo requer que todo aquele que se aproxime dele seja santo. Mas é fato que a santidade ela não é inerente a nós, não é muitas vezes por esforço somente meu, há uma decisão minha e uma predisposição à santificação. Mas é fato que em todos nós, queiramos aceitar ou não, porque o texto bíblico diz que se nós dissermos que não há pecado em nós, nós estamos mentindo. E como se todos nós somos pecadores, como ofertar a Deus em santidade, se todos nós estamos vendidos sobre o pecado? Podemos observar que a santidade de Deus, em cada uma das suas atitudes, o fato de Deus se separar da pessoa é algo necessário, por causa da pecaminosidade humana. Êxodo capítulo 19, versículo 12 e 13. Abre para mim. E marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis em seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. 13. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá, soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Põe o versículo agora para mim, 21 até 25. E disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. 23. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos tem protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-o. 24. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes porém, e o povo não traspasse o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre ele. 25. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Há uma separação clara da santidade de Deus com o povo. Deus queria que a nação de Israel percebesse com essa atitude dele, que o pecado os estava separando. Jesus experimentou separação de Deus, e quero conjecturar que uma única coisa que ele temia e doía nele, principalmente doía nele, era essa separação. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, o texto nos ensina que ele se colocou no nosso lugar. E se nós voltarmos ao texto bíblico, nós vamos ver que a maior dor que ele sentia era essa. Prova é que quando ele andava pela via dolorosa, algumas mulheres estavam chorando. Ele vira para elas e diz: não chorem por mim, mas choreis por vós,
porque aquilo que ele estava sentindo naquele momento não era a dor que ele viria a sentir diante de ser chicoteado, esbofeteado, não. A dor maior que ele sentia é essa, e ele levou essa separação que havia entre nós e Deus, porque o nosso pecado faz-nos separação diante de Deus. Por isso o véu do templo se rasga de cima a baixo. O homem que entrava de ano em ano agora passa a ter acesso a Deus através da santificação que Cristo nos dá, principalmente nos dias de hoje, já que o significado dela teve seu sentido deturbado. A santidade nos dias de hoje, ela teve o sentido distorcido e levou muitos a associá-la ao legalismo. Nós olhamos para essa separação que havia entre o homem e Deus, e lá no Velho Testamento, lá no Novo Testamento, quando os escribas e fariseus colocavam doutrinas que eram simplesmente doutrinas de homens e punham fardos pesados sobre os homens, para que eles não entendessem o que é que Deus requeria deles. E aí nós chegamos aos dias de hoje, e nós temos tanta coisa que nós imaginamos ser santo. Às vezes julgamos alguém pela roupa, pela aparência, pela forma de andar, pelo que come, pelo que bebe, pelo que faz ou pelo que fala. E é verdade que essas coisas estão desnudando aquilo que está dentro do coração, é fato. Mas isso em si não é prova cabal e final de que não há santidade numa vida. Apesar de que, fato é, se há uma transformação interior e uma predisposição à santificação, ela vai transbordar para fora, sem legalismo, sem falatórios, sem mexericos, sem colocar peso em alguém, sem colocar peso no outro, sem dizer que isso está certo ou está errado, porque quem nos julga e nos ensina não são os nossos conceitos, mas aquilo que a palavra de Deus ensina. E o legalismo que nós vemos hoje é um sistema de regras que se torna maior que Deus e maior que as necessidades humanas. São direitos versus deveres. Vamos ter um exemplo: alguma autoridade que ganha hoje 30 mil reais por mês, ele tem direito a isso talvez. Por quê? Porque foi adquirido. Mas na verdade, se a gente for olhar, não é justo, porque se torna um valor exorbitante do ponto de vista moral, principalmente alguém que ganha além daquilo que é o necessário. Vou explicar melhor. Vamos supor que nós temos alguém que ganha ali 30 mil por mês, e ele ainda tem o direito a mais auxílio isso, mais auxílio aquilo, mais aquilo outro. Não haveria necessidade. O legalismo, ele leva direitos, ele traz deveres, mas ele não atenta para aquilo que Deus realmente quer. Quando Jesus olha para alguém que está necessitado, e no dia de sábado ele cura, as pessoas, os fariseus, vão e contra ele, porque mais importante é seguir uma regra, um direito, um dever, do que fazer aquilo que é realmente a vontade de Deus, do que amar o próximo. Então, quando a gente entende o que é as pessoas legalistas, elas estão preocupadas mais consigo mesmo, e não com aquilo que glorifica a Deus. Quando eu estou mais preocupado com o meu grupo, comigo mesmo, eu tenho uma tendência muito grande de deixar as coisas de Deus de lado. E eu queria aproveitar, e é um texto que eu nem coloquei aqui, mas eu vou procurar aqui, acho que é 1 Coríntios, capítulo de número 10, o versículo não me vem na mente, mas eu vou abrir rapidinho aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, deixa eu me achar o texto bem rápido, que fala o seguinte: a liberdade e o amor cristão. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser irdes, comei de tudo o que puser diante de vós, sem nada perguntar.
Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não tua, mas do outro. E aqui eu quero parar. O que Paulo está ensinando aqui, e nós sabemos que coisas sacrificadas aos ídolos não devem ser adquiridas por nós e quem sabe ingeridas, mas o que Paulo está ensinando? Ele está ensinando que apesar de, se você for na casa de alguém ou algum lugar, e lá você chegar, e tudo que puser na mesa, você vai desfrutar. Mas se a terra é do Senhor, e o que contamina o homem, não é o que entra, mas o que sai, e sentado na mesa, alguém se dispuser da seguinte forma, olha, isso que você está comendo, é sacrificado ao Deus tal, naquele momento você deixa de comer. O que Paulo está ensinando é que o ventre é para o manjar e o manjar é para o ventre. Todavia aquilo não fará mal, desde que tudo que se faça antes. Daí é um costume que nós temos que ter. Tudo quanto formos ingerir, usar, que trouxermos para a nossa casa, primeiro ore, santifique. Porque a origem nós não sabemos, mas maior que está conosco do que o que está no mundo. Quando Paulo diz isso, olha, não faça isso, o texto diz, não por causa da tua, mas por causa da consciência do outro. É quando nós deixamos de simplesmente cumprir meras formalidades e entendemos realmente que mais importante é manter a consciência do outro pura do que a sua. É um estado de abnegação que você faz, entendendo a fraqueza do outro. A Bíblia aqui fala, olha, digo porém, a consciência não a tua, mas daquele que vos advertiu. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro, e se com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graça. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aí o texto termina, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeu, nem a grego, nem a igreja de Deus. Eu rapidamente quero falar o testemunho de um irmão. Ele foi na casa de uma determinada pessoa, e essa pessoa não tinha o costume de comer uma determinada comida, que nós comemos tranquilamente, mas entendendo a consciência dele, ele também se absteve. Nós temos que ter sabedoria em não ferir aqueles que estão do nosso lado. Se o teu irmão imagina que colocar uma determinada roupa, peça, vestuário, e mesmo que por fé você está fazendo isso, você sabe que biblicamente não é, o conselho para nós é, abstenha-se por aquele que é fraco, porque se você impede um desses pequeninos chegar no céu, com certeza você vai ter responsabilidade, e nós precisamos entender isso, e a santificação ela vai abranger todas essas questões de moralidade e de entendimento para com aqueles que andam ao nosso derredor. Os legalistas, Mateus 23:4, se você puder colocar aí, geralmente eles exigem, até caiu aqui, puxou, 23, os legalistas geralmente nos exigem coisas que eles não fazem, acrescentam normas para a salvação, como no caso dos judaizantes, que exigiam que os cristãos fossem circuncidados, está em Gálatas 2:14, aonde Pedro discute com Paulo a respeito, 23:4, colocou aí, pois atam fatos pesados e difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens, eles porém nem com o dedo querem movê-lo. Geralmente um legalista, ele decide coisas, ele coloca empecilhos, fardos pesados, para que você alcance alguma coisa dentro da ideia que eles imaginam. E esse texto vai nos mostrar quando Pedro se discute com Paulo, quando ele está na Galácia, a respeito, a minha garganta, irmão, ainda não está muito boa, já está falhando já, eu ia dar aula no dia 10, né, não consegui dar porque minha garganta não estava muito boa, e eu já estou sentindo que ela está começando a falhar. E Paulo, ele discute com Pedro, por quê? Porque ele chega na Galácia, enquanto os judaizantes ali não estavam, enquanto alguém enviado de Tiago não estava, ele sentou, comeu, bebeu, participou de tudo normalmente. Quando
aqueles homens vêm enviado por Tiago, ele já se separa, já muda a decisão dele. Paulo vai cobrar isso de Pedro e mostrar que não é o comer, não é a circuncisão que vai fazer a diferença, não é um fardo colocado sobre nós, mas aquilo que está de dentro para fora. A ideia é de que através dos nossos esforços alcançaremos sozinho e teremos produzido o direito à salvação. A santificação nos é dada mediante nosso aceite, obediência a Deus em 3 agentes que produzem em nós. Ou seja, por mais que haja um esforço nosso, por mais que nós possamos nos aplicar a fazer alguma coisa, sozinhos nós não iremos alcançar a santificação, nem iremos iniciar o processo. Se nós olharmos como nós nascemos, como nós viemos, de quem nós viemos, qual é nossa herança, nós veremos, como escreveu Paulo aos Filipenses, que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Mas então nós precisamos de pelo menos 3 agentes para que nós possamos começar a obra da santificação em nossa vida. Primeiro, nós precisamos da ação do Espírito Santo. Em João, capítulo 16, verso 8. Abre lá para mim. João 16 e 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e do juízo e da justiça. 9. Do pecado, porque não crer em mim. 10. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Ou seja, é enviado o Espírito Santo, que nos convence. Deixa aí Tito capítulo 3, 4 e 5, já deixa aí. E esse texto vai nos ensinar que é o Espírito Santo que nos convence de que nós estávamos errados e que precisamos de mudança. Porque quando nós estamos lá, tudo é normal, tudo é bom, tudo é tranquilo, não estamos ofendendo a Deus, não estamos pecando, não estamos fazendo errado, porque a nossa consciência não permite isso. Pôs aí? Tito capítulo 3, versículo 4 e 5. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, o fulano é bom, ele contribui, ele dá cesta básica, ele é um cara que não rouba, ele é um cara que não mata, ele é um cara que não faz isso, não faz aquilo, ele é um cara que por isso merece o céu. Não, se não tiver a ação do Espírito Santo, se não for mediante a esse lavar do Espírito Santo, que somos limpos. O apóstolo Paulo, ele pontua essa ação santificadora do Espírito Santo, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2, põe para a gente. 1 Pedro 1 e 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O outro, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos. É o Espírito Santo que proporciona essa ação, pela palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, o texto fala da ação do Espírito Santo santificando, mas também fala da fé, na verdade, uma clara referência ao Evangelho pregado, a uma união clara de palavra e Espírito Santo. 15 e 3, coloque para mim, João 15, 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, nós só alcançaremos a santificação se houver ação do Espírito Santo e se houver limpeza através da palavra, da leitura, da meditação, do conhecimento, porque o Espírito Santo, ele vai agir de nós, mas eu preciso ter conhecimento da palavra. Por isso Jesus disse para Pedro, Senhor, quando Pedro queria que ele fosse todo lavado, quando lavou os pés dele, Pedro falou assim: Senhor, lava tudo. Ele falou: não, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. E por fim,
no seu terceiro agente, o sangue do Cordeiro, que está em Hebreus capítulo 9 e versículo 22. Coloca aí para a gente. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há santificação sem derramamento de sangue. Focamos na cruz, mas o que Cristo fez foi derramar sua vida sobre nós. Mateus 26, 27 e 28. Coloca para mim. E despindo o cobriram com uma capa escarlate, mais uma, e tecendo uma coroa de espinho puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam dizendo: salve Rei dos Judeus. Ou seja, nós nos vestimos de Cristo, somos revestidos pelo seu Espírito Santo. Hebreus 9:3 para mim fazendo, 9 e 13 para mim fazendo favor. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes a Deus vivo. Amém. Ou seja, nós só vamos alcançar a santificação mediante 3 ações importantíssimas: ação do Espírito Santo, palavra que nos purifica e sangue de Cristo. Sem esses 3 agentes jamais haverá santificação. Esse é o motivo porque alguém sem o sangue de Cristo, sem a ação do Espírito Santo, jamais chegará a Deus. É o motivo pelo qual, se blasfemarmos contra o Espírito Santo, porque a blasfêmia é quando nós deixamos de crer, apostatamos da fé e viramos as costas. Sem o convencimento do Espírito Santo, sem essa ação, é impossível nós entendermos, para vivenciarmos o sangue de Cristo, adentrarmos dentro da palavra e entendermos a santificação. Entendemos que a santificação não é uma opção ao nosso desejo pessoal, e sim uma determinação divina para todos nós. É bom salientar que somos convidados a ser santo, 1 Coríntios 1 e 2, seja no chamado que recebemos de Deus, e basicamente o limitamos à execução de uma tarefa, quando na verdade somos chamados a ser. 1 Coríntios 1 e 2. A igreja de Deus que está em Cristo, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Somos chamados por Cristo à santificação. Mas quando somos chamados, nós muitas vezes abandonamos o ser e abraçamos o fazer. O fazer nos mostra que nós estamos mais interessados em uma produção do que em uma transformação. Em Romanos 1:7, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser santos, graça a vós, outros, a paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Somos chamados com 2 características distintas. Moralmente somos chamados à santidade, dinamicamente chamado serviço. O problema é que estamos tendo pessoas com mais habilidades e avançados nas habilidades e perdemos a santidade. Ou seja, nós nos espelhamos mais em quem faz do que em quem realmente é. Às vezes alguém não fala tão bonito, não prega tão bonito, não ensina tão bonito, e a gente às vezes deixa de lado. E a Bíblia nos permite dizer que nós teremos uma surpresa, principalmente quando chegarmos no céu e pensar: meu Deus, mas fulano, você está por aqui mesmo? E talvez aquele que a gente imaginava que está, não vai estar. Vou dar um exemplo muito claro: Sansão, no livro de Juízes. Sansão, mesmo após ter pecado, e a Bíblia diz que quando ele vai descer até Tímina, numa cidade, porque ele queria uma esposa, ele mata um leão, e havia um voto de nazireado. Quando ele retorna
com a família, para resumir bem o texto, com o pai e com a mãe, ele lembra do leão, e ele quebra ali uma ordenança para ele. Ele toca no corpo, porque ele vê mel dentro do leão, ele toca no corpo do leão, automaticamente ele pecou, ele quebrou a lei do nazareado dele. Mas se nós continuarmos a ler o texto, nós vamos observar que Sansão continuou sendo um grande homem, matou milhares, queimou a seara dos filisteus, e a gente às vezes fica intrigado, por que realmente mesmo, errando, ele continuou fazendo? É porque nós estamos muito focados naquilo que nós vemos, e nós entendemos às vezes quando alguém, mesmo em situação difícil, continua ensinando bonito, continua pregando bonito, continua fazendo. E nós tivemos um exemplo esses dias de alguém que infelizmente, um grande conhecedor da escola bíblica, infelizmente agora nos últimos dias, está em todas as mídias, né? Ele estava vivendo uma situação que não condiz com quem é um homem ou uma mulher de Deus. Mas agora, se nós procurarmos esse mesmo camarada e sentarmos para aprender com ele, iremos aprender muito, porque tem muito conhecimento bíblico. Mas ele perdeu uma coisa, ele perdeu o testemunho. Muitas vezes não perdemos o dom, mas perdemos o testemunho. Não perdemos o dom, mas perdemos a santificação. Não perdemos o dom, mas perdemos aquela posição que Deus quer que nós estejamos nela. É o caso de Sansão, continuou matando, continuou tendo muita força, atacando os filisteus, mas ele já havia perdido o seu testemunho, ele já havia perdido a sua santificação a Deus. Fato é que ele só foi se rebaixando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até chegar ao ponto de perder tudo que ele tinha. Porque o texto bíblico, que quando ele tenta fugir, o texto é muito claro, ele não consegue, porque o Espírito Santo de Deus não estava mais nele. E aí nós temos que entender que o dom, ele continua, mas a santificação, o testemunho, eles podem ser perdidos a qualquer momento. Mas louva a Deus, que fiel é Ele para conosco. Se nós errarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. É Ele quem nos perdoa, é Ele quem nos santifica, é Ele quem nos ajuda. E mais interessante ainda, não seremos condenados pelo pecado que cometemos. Parece uma loucura, né? Mas nós seremos condenados todas as vezes que rejeitarmos o perdão de Deus. Todas as vezes que rejeitamos a Cristo, todas as vezes que nós colocamos um empecilho para nos colocarmos na presença de Deus e consertar aquilo que está errado, nós perdemos a nossa santificação, nós perdemos o nosso acesso a Deus. O nosso acesso a Deus não está condicionado a sermos perfeitos, porque nós não conseguiremos ser, mas está condicionado a alguém que tem um coração quebrantado e que quando erra, sabe o caminho para chegar de novo ao altar de Deus. Nós temos, é um tempinho que acaba, 5 minutos? Amém. Nós temos a certeza, e já vou encerrar, 5 minutos, vai dar 8 horas? 8 horas, então lá está faltando 2, né? Pode ser por lá? Amém. Então quando nós olhamos para alguém que errou, mas que teve a humildade de se voltar para Deus, ele vai se recuperar, ele vai se levantar de novo, ainda que nós achamos que não dá certo. E às vezes dentro da igreja acontece muito isso. Quando alguém aqui está ministrando uma palavra e chama você para vir aqui, você resiste, e Deus quer que nós nos lancemos na presença dEle. E é muito claro que muitas vezes a gente não quer vir porque temos um cargo, temos uma posição, somos alguém assim, somos alguém assado, e eu não posso. Esses dias eu falei lá na igreja, eu vou repetir aqui, que eu sempre digo para minha esposa, pergunto para ela, como é que eu estou? Está tudo certo? Estou sendo um bom marido?
está faltando alguma coisa, e eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de moeda, ela entende o que eu estou falando, eu estou falando mesmo de carinho, cumplicidade, entendimento, amor, tal. Porque, irmãos, às vezes as mulheres são diferentes da gente, né? Nós somos muito mais, às vezes fala meio bruto, né? E as mulheres não são assim. Então não é às vezes como eu estou falando, é como ela está entendendo, e eu preciso entender isso. Eu tenho que entender as necessidades dela, e ser provedor é ser assim, conversar com ela, né? E tem vezes, irmão, que a gente precisa ser humilde ao ponto de entender que a gente precisa pedir que a esposa da gente ore para a gente, que a gente ore por ela, determine a bênção. Se tem alguém que pode abençoar da gente, é a mulher da gente, e se tem alguém que a gente pode abençoar, é a esposa da gente. Estou com esse problema assim assado, põe a mão na minha cabeça aqui, ora por mim, e deixa o milagre acontecer, né? Fechou meu horário? Para quanto tempo? 10 minutos? Então amém, parar aqui, 10 minutos, né? Deus abençoe, já voltamos. Amém. Pode dar sequência, né? Deus abençoe. Irmãos, nós paramos falando sobre Sansão e sobre o ser e o fazer, né? As qualidades, às vezes, elas nos tornam evidentes, os dons, né? Mas a verdade é que, se nós formos observar, principalmente em Timóteo capítulo 3, nós vamos encontrar aproximadamente 16, 17, dependendo de alguma tradução, qualidades. E essas qualidades são, na sua maioria, de caráter, de capacidade para fazer. A gente vai achar uma. Aqui o ensinamento é para pastores, bispos, presbíteros, né? E são qualidades que o homem de Deus ele precisa ter. Mas o engano que a gente comete, principalmente quando a gente lê o texto que vai dizer os deveres do bispo e dos diáconos, né? É que a gente acha que essas qualidades elas são estritamente daqueles que lideram, e na verdade ela é para todos nós. Nós precisamos possuir principalmente essas 16 qualidades, né? Primeiro, uma delas, ser irrepreensível, é uma qualidade de caráter. Se você quiser anotar, Filipenses capítulo 2 e 15 vai corroborar. Segundo, marido de uma só mulher, Gênesis 1 e 24, Mateus 19. Vigilante, está preparado para enfrentar desafios, 1 Coríntios 16 e 13. Quarto, ser sóbrio, que quer dizer equilibrado, moderado, ter autocontrole, 1 Pedro 5 e 8. Ser honesto, verdadeiro, transparente. Ser hospitaleiro, ou seja, gentil, generoso, cortês. Apto a ensinar, é uma qualidade que um obreiro tem que ter. Não dá do vinho, fala do estilo de vida, né? Do líder, que deve ser radicalmente diferente do mundo. Romanos 14, 21. Não espancador, que domina e não é que se domina e não é pavio curto, né? 2 Timóteo 2 e 24. Não cobiçoso de top ganância, não apegado ao dinheiro, sem ganância. Moderado, não perder a paciência, já até falando, né? Não contencioso, conflito, litígio, não entrar em litígio, conflito entre pessoas, não estar em encrencas, brigas. Não avarento, ou seja, amar mais o dinheiro do que a Deus. Que governe bem a sua casa, dar exemplo, evitar excessos de severidade e ser o exemplo. Não neófito, ou seja, que foi recentemente adquiriu a fé. Ter bons testemunhos, ou seja, uma boa reputação, tanto os de dentro como os de fora. E não de língua dobre, não falar mal do próximo, ou seja, xingar, falar coisas. São qualidades que são para um obreiro, mas nós vamos ver que a maioria, elas são de caráter, apenas uma de capacidade. Ou seja, quando nós entendemos que a nossa exigência, ela é mais no caráter, ela é mais no portar, no agir, no como fazer, do que no ser capaz, nós vamos entender que santidade, ela é um mandamento de Deus para as nossas vidas, é um processo progressivo de aperfeiçoamento diário, que apesar de sua beleza, ele pode ser interrompido, perdido a qualquer momento.
Se somos convidados e não obrigados, como desenhamos a questão e colocamos a santidade como mandamento. Mandamento, ele é um conjunto de leis e princípios morais dados por Deus como uma ordem. Romanos capítulo 7, versículo 12 e 13, se puder colocar aí para mim. Romanos 7, 12 e 13. Você que não entendeu o texto. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. 13. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Ou seja, a santificação, ela não é uma opção para nós, ela não é algo que eu possa escolher se vou fazer ou não vou fazer, ela é um mandamento de Deus, ainda que pautado pela minha escolha, mas ela é um mandamento de Deus, a qual eu devo seguir. Nós devemos nos consagrar e zelar pela santidade. No texto de Números capítulo 25, 1 a 9, nós vamos ver que aqueles que lutaram pela santidade, se permaneceram santos, ele teve tanto uma aprovação, uma confirmação ministerial e uma promessa de permanência na posição de santificação. Ela vai nos trazer benefícios, ou seja, foi confirmado, foi aprovado e trouxe inúmeros benefícios. A santificação na nossa vida, ela vai nos trazer bênçãos imensuráveis, nós veremos na frente, mas nós precisamos entender principalmente que santificação, ela é um processo progressivo. Em Efésios capítulo 4, 11 e 15, Paulo fala dos dons dados à igreja para aperfeiçoamento e crescimento do santo. É projeto de Deus que nos aperfeiçoemos, ou seja, quando a gente vem para a igreja, que a gente conhece a Jesus, automaticamente nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a palavra, nós recebemos o sangue de Jesus, nós somos automaticamente ligados a Cristo, e automaticamente nós já nos posicionamos em estado de santificação. A partir daí nós começamos a cada momento buscar de Deus, a entender que os velhos costumes não podem mais fazer parte da nossa vida, que aquilo que fazíamos não vai ser o que nós vamos fazer mais, que o nosso caráter vai mudar, e nós vamos começar a perceber que existiam coisas que nós fazíamos outrora e que ela não vai servir para nós mais, já não vai fazer mais parte. A roupa que usávamos, a forma indecorosa, o que dizíamos. Quantos já tiveram aquela experiência de que até muitas vezes lá atrás a gente assistia algum tipo de programa que a gente sentava na frente e achava normal? Hoje é impossível sentar, a gente não consegue. Se há o Espírito Santo dentro da gente, se a gente está nesse caminho, a gente não consegue mais. Eu particularmente não consigo. Eu sempre digo o seguinte: isso não é mandamento, mas é uma coisa que eu faço na minha casa. Hoje todos nós usamos internet, temos o celular, né? Mas é uma opção minha, né? Nós não temos, eu tenho um aparelho que eu uso para a internet, mas eu não tenho mais a TV aberta lá, eu não tenho mais aquelas propaganda, aquelas coisas, porque a forma como as pessoas se vestem hoje, elas, de certa forma, vou usar essa palavra, elas já me agridem, porque eu não consigo mais. Minha voz está quase acabando. Eu não consigo mais. Eu começo a olhar para aquilo e me dá uma tristeza, porque a gente sabe. Estava conversando com o Fábio ali, às vezes a gente olha para alguém e não é que a gente vai julgar, mas a palavra julga. A forma como a pessoa veste, ela pode até haver um equívoco, pode, mas a forma como ela veste, ela mostra realmente o que ela tem por dentro e qual o propósito. Qual o propósito dela? O que ela quer externar? E eu quero usar aqui uma palavra que o pastor Maxwell fala sempre, né? Que tudo que a gente for fazer, principalmente se vestir, é o que eu falo lá em casa. Quando a gente se vestir, a gente olha e fala: será que essa roupa, a forma que eu estou me vestindo, ela está realmente glorificando o nome do Senhor? E por glorificar eu digo, quando alguém te encontra lá na rua, ele olha, lá vai uma mulher de Deus ali, lá vai um crente ali. Não é que a sua roupa vai te salvar, mas ela demonstra o que está dentro de você.
Porque se você está preocupado em se santificar para Deus, vai mudar a roupa, vai mudar o falar, vai mudar o caminhar, vai mudar a percepção de vida, e as coisas que você fazia passam a não fazer parte. Locais que você andava, que era normal você ir, você perde o prazer de ir, porque você sente o Espírito Santo dentro de você. Se você é morada de Deus, você sente o Espírito Santo dentro de você te dizendo: olha, aqui não te cabe mais, aqui não serve mais para você, e você não se sente bem lá, porque Ele movimenta dentro da gente. Então eu digo sempre, que aquilo que você tem, que você não é obrigado, mas você pode mudar, mude, retire, coloque coisas que vão fazer o nome de Deus ser glorificado. E uma coisa triste, irmão, é quando a gente, às vezes a gente até fala, eu na minha mocidade, e eu me recordo disso, quantas vezes, quando eu estava na igreja, fazendo a vontade de Deus, cheio do Espírito Santo, a gente chegava no lugar, alguém olhava e falava: rapaz, você é crente, né? E parece incrível, né? Que eu tive o dissabor, a tristeza, é duro lembrar, mas é verdade, né? De um dia desviar dos caminhos do Senhor. E é impressionante que enquanto a gente está na igreja, cheio do Espírito Santo, alguém olha para a gente e fala: ó, você é crente, né? E é impressionante que quando você vira as costas, como aconteceu comigo, né? Me desviei, ninguém nem toca mais no assunto, ninguém fala que você é crente, ninguém fala que você é homem de Deus, ninguém fala que você é mulher de Deus. E talvez as roupas nem mudaram, continua do mesmo jeito, né? Porque a roupa você não troca assim da noite para o dia, né? Mas parece que perde um brilho, né? Parece que perde um negócio diferente, né? E a gente, quando a gente é cheio do Espírito Santo, de longe, a gente é conhecido, né? Um texto bíblico em Hebreus 12:14 diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Há um propósito, tem propósito definido entre nós, que é trazer, a santificação tem propósito definido entre nós, que é trazer a imagem de Deus, que nós perdemos, e restaurar e criar comunhão com Deus. Em Hebreus 12:14, seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, ela é a porta de entrada para a verdadeira intimidade com Deus. Quando evitamos falar sobre santidade, estamos bloqueando o caminho que nos leva à intimidade com Deus. Santidade é o nosso maior patrimônio e tem valor maior na nossa vida. Hebreus 12:1-4, coloca aí para mim. Ou seja, se tem alguma coisa mais importante para nós como crente, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Andai, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. O que Paulo está falando aqui nesse texto? Paulo estava justamente trazendo uma palavra aos crentes ali, de que eles ainda não tinham passado toda a dificuldade. Eles estavam tendo uma afronta dos judaizantes, aqueles que queriam colocar alguma coisa na fé, e muitos estavam entristecendo, e muitos estavam fraquejando, e o escritor vai escrevendo, escreve dizendo: olha, a coisa mais preciosa que vocês têm é a santidade, é viver o evangelho. As coisas mais preciosas que você tem é isso. E se for preciso resistir até o sangue, resista. Se for preciso entregar a tua vida por isso, entregue. Porque, irmãos, quando a gente tem certeza de onde a gente está e para onde a gente está caminhando, as coisas nesta terra, elas perdem o sentido, elas deixam de ter primazia. É como se alguém viesse brigar com você, porque lá no mundo a gente acha difícil tomar um tapa na cara e oferecer o outro lado. Mas quando você tem ideia e você tem em mente aonde você quer chegar, aonde você vai andar, em que lugar você vai ficar, tudo se torna insignificante.
o trabalho perde sentido, as coisas na terra, os divertimentos, a amizade com o mundo acaba, porque a gente tem convicção da onde a gente está indo, e a gente sabe que é tão mais importante manter a unidade de Deus, manter essa comunhão, ser cheio do Espírito Santo, não desfalecer, mas entender que o principal para nós não é agradar o homem, mas agradar a Deus. E eu só agrado a Deus, eu só tenho intimidade com Ele quando nós abandonamos o pecado. Ainda que os pés da gente venham a desfalecer, ainda que a gente possa errar, mas a gente não desiste. Não interessa a opinião de alguém sobre a minha vida, não interessa alguém dizer como que a vida da gente é, ou como deve ser, ou que você é quadrado. E aí eu vou partilhar com os irmãos. Certa feita alguém chegou para mim e disse assim, que as minhas filhas se vestem igual senhoras, né? Rapaz, suas filhas precisam mudar a roupa, precisa vestir umas roupas mais modernas, precisa mudar. E eu disse, olha, o principal para nós é agradar a Deus. Não estou criando filho para agradar o mundo, eu estou criando filhos que vão honrar o nome do Senhor. É para isso que nós estamos aqui, para ser a diferença nessa terra. Porque se a gente não for sal de verdade, não se santificar como tem que santificar, nós só serviremos para ser pisados, jogados fora. Evitar a santidade é evitar a própria pessoa do Senhor, a comunhão que podemos ter com Ele. Preservar a santidade é tão fundamental quanto respirar. Se nós evitamos a santificação, nós perdemos a comunhão com Deus, nós afastamos, porque se eu não me santifico, eu peco, se eu permaneço no pecado, eu me separo de Deus. Mas toda vez que eu errar, eu sei que Deus tem alguma coisa especial para mim, Ele vai ter um perdão, Ele vai ter uma palavra, e talvez nem precise ser uma coisa magnífica, sendo simplesmente um abraço, um carinho dEle, uma palavra. O fato, Romanos 3, 9 a 2, deixa aí para mim, o fato é que nascemos assim, na condição de pecador. Abre para mim aí, fazendo favor, Romanos 3, 9 a 12, né? Isso. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A nossa santificação, ela não é justificada em obras. As obras podem ser um reflexo daquilo que nós somos, mas não há um ser sobre a terra, nenhum de nós, que possa bater no peito e dizer, não, eu sou certo, eu sou diferente. E Davi expressou isso no Salmo 51 e 5, não nos enxergamos como Davi. Põe lá o 51 e 5, só para a gente ler e confirmar. Salmo 51 e 5, é o Salmo de Davi. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Desde a nossa concepção, nós nascemos separados de Deus, e não interessa como a gente se enxerga. Pode até ser que a gente se ache bom, mas isso não vai mudar a nossa realidade, porque a nossa realidade outrora era essa. Ainda que alguém lá fora diga, não, eu tenho boas obras, eu sou isso, eu sou aquilo, não vai mudar a nossa realidade. Provérbios 30, capítulo 12. Há uma geração que é pura aos seus olhos, e que nunca foi lavada da sua imundícia. Não adianta eu simplesmente dizer, é a minha verdade, é a minha forma de pensar, eu acho assim, eu penso assado, eu acredito que não tem problema, isso é história da igreja. Não, nós seremos julgados, irmãos, por 3 coisas. Primeiro, pela palavra que é lida. Segundo, pela justiça de Cristo. Terceiro, pela verdade. E a verdade não é aquilo que eu acredito, a verdade é aquilo que está aqui. Essa é a verdade. Se eu não tiver conhecimento bíblico, se eu não falar realmente a verdade,
se eu realmente não entender o que é a justiça de Cristo, aquilo que Ele justificou por nós? Eu posso até imaginar que eu estou certo, eu posso até imaginar que o pastor está errado, eu posso até imaginar que a minha mãe está errada, que a minha filha, que a minha esposa, ou que fulano ou beltrano. O meu conceito eu posso ver do jeito que eu quiser, eu posso dizer como o povo aí fora, não, a minha verdade é essa, eu penso assim e faço assim, e pronto, acabou, e não dou satisfação para ninguém, e isso é bobagem. Eu posso até pensar, mas isso não vai mudar a realidade. Romanos 5:12, deixa eu ver se eu não me perco, isso. Fato é que perdemos a comunhão e intimidade que um dia refletimos de Deus, morremos naturalmente e espiritualmente, o que aconteceu no jardim do Éden, porque a morte passou a todos os homens, Romanos 5:12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, na criação Deus determinou que tudo se reproduzisse conforme sua espécie. Lá em Gênesis, o homem, Adão, ele foi colocado no jardim do Éden, ele foi colocado em pureza, e aí vai falar da dispensação da inocência, mas quando ele peca, e aí a gente vai dizer por que nós nascemos em ofensas e pecados. Na criação determinou que tudo se reproduzisse como sua espécie, ou seja, há uma herança. Se Adão foi o primeiro homem na terra, nós como descendente deles partilhamos da mesma herança que ele deixa. Como cabeça de uma raça, Adão reproduziu seres semelhantes a si. Sua falha comprometeu o padrão planejado por Deus. Um homem pecador reproduziu seres pecadores. Nós temos uma semente em nós que vem dos nossos pais. Em 1 Coríntios 15, 45 a 49, vamos ler? Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último homem, Adão, em espírito vivificante. Próximo. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Passa. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Mais um. Qual o terreno, tais são também os terrenos, ou seja, como foi Adão, assim foi nós, como nascemos. E qual o celestial, tais também os celestiais. Passa. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, por isso Cristo não veio apenas para perdoar pecados, mas para ser um novo cabeça de raça e reproduzir seres semelhantes a si mesmo. Por isso Jesus é chamado de segundo Adão. Na nossa redenção temos muito mais que perdão de pecados já cometidos e uma alteração de nossa natureza, de nossa condição, de nossa posição. Recebemos interiormente a capacidade de mudar nossas atitudes quando nos tornamos morada de Cristo. Da mesma forma que nós herdamos de Adão, ele como cabeça de uma raça, e cumprindo a ordem de Deus, que se produzisse semelhante, quando nós aceitamos a Jesus, nós colocamos a Jesus como cabeça, e quando Ele é nosso cabeça, nós nos tornamos como Ele, semelhante, e a santificação vai produzindo isso, porque outrora nós não conseguiríamos de forma alguma ser imitadores de Cristo, mas quando Cristo vem, se torna o cabeça para nós, nós nos tornamos semelhante a Ele, e por isso o texto vai dizendo que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Quando nós recebemos essa qualificação de Cristo, nós recebemos interiormente a capacidade de mudar nossa atitude, quando nos tornamos morada de Cristo. João capítulo 14, versículo de 22, 14 e 23, desculpa, abre lá, João 14 e 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Ou seja, quando eu ponho Cristo
como cabeça, eu me torno morada de Cristo, eu me torno morada do Espírito Santo, passamos a ter Ele do lado de dentro, e não do lado de fora. Aí tem um texto interessante, Mateus 12, 43 a 45, põe lá para a gente, que é uma história que dá para a gente conjecturar. 43, Mateus 12, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Outro, então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que aquele, e entrando habita ali, e são os seus últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração. Ou seja, ou eu sou morada do Espírito Santo, ou vou ser morada de outra coisa. É o próprio Jesus que disse isso. Ou eu vou me encher de Deus, vou procurar me santificar, vou procurar ser igual a Ele. E aí entra a questão que nós somos carnais, não somos espirituais, mas no meu caráter, na minha mudança, na minha vida, aquilo que era impossível passa a ser impossível, aquilo que eu achava que não dava para fazer, passa a dar para fazer, aquilo que eu achava que perdoar era a coisa mais difícil do mundo, eu perdoo com facilidade. Eu costumo dizer que aqueles que são cheios do Espírito, eles não precisam do pedido de perdão, eles já perdoaram no ato que acontece, no momento em que somos ofendidos, já perdoamos. O nosso coração, ele é blindado, ele é envolto pelo Espírito Santo de tal forma que você já não sente mais nada, você não consegue ter um sentimento ruim contra a pessoa. Você pode até se irar, você pode até ficar nervoso, mas uma coisa é, você não consegue guardar nada. E esse é o motivo pelo qual somos morada e templo do Espírito Santo. A santidade não é sim uma condição para chegarmos ao céu, mas uma prova cabal de que lá nós estaremos. A santidade é um estado sólido, transparente, de transparência, que nos desnuda diante de Deus, revelando a todos o nosso verdadeiro eu, retirando máscara, dissimulações e imperfeições do nosso caráter. Em Romanos 12:2, põe lá para mim, Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não há santidade sem mudança de comportamento, sem mudança de caráter. Só deixamos de estar nos moldes mundanos quando permitimos que a palavra nos coloque nos moldes divinos. E essa é uma das razões porque cristãos que se envolvem pouco com a leitura bíblica, meditação e estudo da Bíblia, tem dificuldade de abandonar comportamentos. Em João capítulo 5, versículo 39, nós vamos ler, 5:39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Crente que tem dificuldade de ler, de meditar na palavra, ele tem dificuldade na sua mudança. A nossa mudança, ela se realiza não só através dos atos de Deus, do Espírito Santo em nossa vida, mas ela é através da palavra, porque se nós não temos conhecimento da palavra, nós fatalmente iremos errar, nós fatalmente não iremos conhecer a Jesus como Ele é, porque é a palavra que nos revela como Cristo é. Mateus capítulo 22, verso 29, coloca aí. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Há um testemunho muito interessante de alguém que fez uma cadeia e simplesmente lá ele colocou uma Bíblia. Você pode colocar qualquer livro de autoajuda, não vai funcionar. Você pode colocar os maiores coaches, não vai mudar. Mas quando você leva a palavra de Deus e coloca lá, comportamentos mudam, a mente muda, né? Existem hoje crentes renovando a mente para o mal. Parece que não, mas temos, que não se enche da palavra. Tem um texto bíblico que nós devemos colocar na nossa frente só aquilo que for bom e agradável a Deus, encher a nossa mente só disso. E eu não sei se vocês já pararam para pensar, eu creio que todos aqui, já alguma vez na vida, assistiu aquele Pica-Pau.
né? E a gente dava risada com aquilo, achava interessante, bonito, mas parece que quando a gente vai para a palavra, a gente começa a estudar, o pica-pau vai ficando ruim, ele vai ficando cada vez pior, a gente começa a perceber que ele é trapaceiro, a gente começa a perceber que ele é encrenqueiro, a gente começa a perceber que ele não é boa influência para os nossos filhos, a gente começa a entender que ele só ensina coisa ruim. E aí você começa a ver realmente que talvez nós estamos enchendo a cabeça de nossos filhos, ou permitindo que eles se encham com coisa que não deveria. Existem crentes que não estão renovando a mente na palavra, mas nas mudanças de valores que vem mudando a sociedade. Hoje, se você for no cinema, eu me atrevo a dizer, se você não olhar muito bem, mesmo assim, alguém for lá e olhar a classificação e quiser, ele vai ver cena de sexo explícito, ficou normal, então é impossível para um crente às vezes participar de um local desse. Hoje videogames e jogos que as crianças crescem, acumulando horas incontáveis, horas e mais horas, para olhar um videogame, o que ele ensina? Ele ensina como matar, e nós temos visto que isso não é loucura da cabeça da gente. Quantos episódios foram acontecidos, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, de jovens que quiseram imitar jogos, entraram dentro de escola, mataram gente, fizeram coisas, porque aquilo vai programando a mente. A mente não está sendo renovada na palavra, está sendo renovada nos costumes que a sociedade de hoje traz. Mais ainda, quantos cristãos hoje estão decidindo partir para um casamento, deliberando a rejeição ao ensino bíblico? E se você for conversar com ele, vai dizer: não, eu estou procurando a felicidade, eu tenho direito a ser feliz. E separa e adquire um outro casamento, como se fosse trocar de roupa. E aí a gente não pode falar que é errado, a gente não pode falar que não é a vontade de Deus, se fala da confusão. E eu vou partilhar com os irmãos aqui alguns testemunhos que a gente vem ouvindo. Eu ouvi de uma irmã que, junto com o marido dela, ele quis matar ela, e ela segurou ele em nome de Jesus, ele desviado e ela crente, e ela não largou ele, e hoje são uma bênção na casa de Deus. Eu vi em outros lugares irmãs que o marido agredia diariamente, suportaram no jejum e na oração. E alguém vai dizer: mas você está mandando? Não estou mandando nada, eu estou explicando testemunhos que aconteceram, e não estou dizendo para ninguém suportar assim, mas estou dizendo que hoje, por qualquer coisa, se abandona a palavra de Deus. Mas quando a gente vai aprender na palavra, a palavra diz que aquele que se separa, aquele que recebe carta de divórcio, que se mantenha separado, ou então que retorne com o cônjuge antigo. E o texto fala em Mateus que aquele que casa com a separado ou a separada comete adultério. Não sou eu, é a Bíblia. E quando dizemos isso, que é manter um padrão, a gente tem problemas sérios. Mas não sou eu, é a Bíblia, é ler a palavra de Deus e meditar nela. Não adianta fazer um contorcionismo. Hoje, quantos de nós, em outro tempo, não vimos algum seriado, e nós, quando a gente assustou, por causa da violência que o homem ou a mulher sofria, a gente não acabou torcendo para que um adultério acontecesse? Já vivi isso. Olha aonde que a mente da gente vai levando, né? Se eu falar aqui quem já assistiu novela, eu acho que todo mundo já assistiu novela uma vez na vida. E quantas vezes numa novela lá alguém torceu para que o homem largasse a mulher, ou a mulher largasse o homem e arrumasse outro? A gente torceu e achou normal, e ainda achava que era certo. Então a humanidade, ela não se tornou pior do que era no passado. Olha para Sodoma e Gomorra, porque esse é um problema da nossa natureza, não é de outra coisa. Mas nunca fomos, na verdade, com a mente tão bombardeados com o intuito de enfraquecer os valores bíblicos. Nunca veio tanta informação para nós com o intuito de mudar aquilo que a Bíblia ensina, a ponto de a gente às vezes está conversando com alguém, alguém dizer assim: se pisar no meu calo, arrumou confusão. Esse não é um pensamento cristão, não é isso que a palavra de Deus ensina.
E nós achamos normal. Não, realmente. Falou para você, responde. Falou para você, trata. Mas eu vou dizer uma coisa: toda vez que você toma uma atitude e não entrega nas mãos de Deus, você tem problema. Todas as vezes. Não houve uma nação que se levantou para tratar de Israel que depois Deus não abateu, ou que ela própria se feriu. Quando o caminho, na verdade, entrega tudo nas mãos do Senhor, confia nele, que ele vai resolver. Não resolva com as suas próprias forças. Deixa que quem peleja é Deus. Deixa que quem resolve é Ele. Em Timóteo 6, 3 a 5, abre lá para mim. 1 Timóteo 6, 3 a 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, passa, o último, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Hoje nós encontramos uma enormidade de falsos mestres, cuja mente é pervertida e privada da verdade. Contudo, a inclinação às contendas de palavras mostra que não são privados de conhecimentos, mas privados da verdade. Não se engane, alguém pode possuir muito conhecimento e está privado da verdade. Nós vivemos hoje a era dos youtubers, e quantos de nós estamos bebendo água de alguém ou do conhecimento de alguém que a gente acha que mas quando a gente vai ver na sua raiz qual é o intuito dele é ganhar like, o intuito dele é ganhar dinheiro através de um clique. Ele não tem responsabilidade, ele não tem um ensinamento, ele não crê que há um dia de juízo, ele não sabe o que é santificação. O intuito dele é transmitir alguma coisa que afaga o ego de alguém, que alguém acha ser bom para ele, e entrar por aquilo ele torce a palavra. E existem homens que têm conhecimento, que eu vou falar para você a verdade, a gente se sente até mal perto deles, de tanto que sabe, mas quando você vai na raiz, você vai ver, não crê no Espírito Santo, não crê que tenha que ser santo, não crê que tenha que seguir Jesus, não crê que tem que ter mudança, vem como está, permanece como está e pronto. A santidade plena de Deus nos desnuda, demonstra que somos quem somos, ela mostra para a gente realmente quem a gente é. Se a gente está se achando muito bom, a gente não está conhecendo a Deus, a gente não chegou perto dele. Adão fugiu porque ele estava no jardim do Éden, e quando Deus chama ele, ele fala para Deus: olha, eu fugi porque eu vi que eu estava nu. Manoá, quando recebeu a visita do anjo, ele olha para a mulher e diz: olha, vamos morrer, porque nós vimos Deus. Isaías percebeu isso, quando ele disse, quando ele ele tem uma visão da santidade de Deus, e ele fala: miserável homem quem eu sou, quem me livrará? Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor. Isaías, ele entende a miséria dele, o miserável homem que ele é, ele sabe o que está dentro dele. Toda vez que a gente se aproxima mais de Deus, a gente vai entendendo quão fraco a gente é, e o quanto a gente precisa melhorar. A santidade, meu tempo está acabando, deve ser exercida na sua totalidade, sendo desejada, buscada por todos nós. Se nossa existência dependesse dela, porque verdadeiramente dependemos dela, somente através da santidade venceremos a morte. Por mais que tenhamos progredido na santificação, nós nunca atingiremos a plenitude desse processo. Abre para mim Filipenses capítulo 3, versículo 12. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente chegue perto de Deus, por mais que a gente alcance, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Põe o 13 também. Põe o 13 também.
Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, ninguém nessa vida pode se orgulhar de alcançar a plenitude da santidade. Alguns movimentos históricos até insinuam isso, mas Paulo estava demonstrando, por mais que eu faça, por mais que eu seja quem eu sou, por mais que eu entregue o meu corpo, por mais que eu me deixe me gastar, eu não chegarei e não vou chegar à plenitude. Como Paulo, ninguém nessa vida pode atingir esse grau pleno. Alguns movimentos históricos ensinam que a perfeição cristã pode ser alcançada, e o crente nunca mais peca. Os pelagianos, que é de um monge, ele ensina que todo homem é totalmente responsável pela sua própria salvação, e portanto não necessita da graça divina. 1 João 1, 8 e 9. Essa é uma crença que foi difundida entre os cristãos, de que nós alcançaremos, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Ou seja, não adianta eu imaginar que eu vou ter a salvação plena, porque eu não vou ter. A Bíblia afirma que carne e sangue não podem herdar o reino, nem a corrupção do homem pode herdar a incorrupção celestial. 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios 15, 50, abre lá. 1 Coríntios 15 e 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Há uma incapacidade humana de chegar à plenitude, há uma incapacidade humana de chegar a esse ponto de alcançar o céu através dos nossos esforços. Portanto, é necessário que uma transformação aconteça no corpo, tendo em vista que nossa carne é pecaminosa, Romanos 8 e 3, depois você pode ler que o tempo está acabando. O texto fala que Jesus veio em semelhança de carne, ou carne de pecado. Ele era 100% homem e 100% Deus. Jesus é semelhante, não igual a nós. Jesus era tão homem como Adão, quanto Adão era na criação, antes de pecar. Porém não possuía a natureza caída. Põe Romanos 5,12. Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, há uma semente, mas Jesus, ele não possuía semente de homem. Lucas capítulo 1, verso 35, coloca lá. E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus era 100% homem como Adão antes da queda, não veio de outro homem, não tinha herança de homem, e por isso ele era tão homem como Adão, e por isso ele foi 100% homem e 100% de Deus. A santidade somente será exercida na totalidade no desfecho da obra da redenção, e isso envolve a vitória plena sobre a morte. Põe 15, para encerrar, 1 Coríntios 15, 53 até o 58, já vamos encerrar. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mais um. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, o nosso trabalho não é o trabalho de carregar pedra, de fazer coisas talvez materiais, isso faz parte, mas o nosso trabalho é trabalhar e santificar
procurando a face do nosso Senhor, para que naquele dia nós sejamos transformados e entremos no gozo eterno, que é o céu, e está reservado para nós. Como Jesus disse: eu vou e vos preparei lugar, para que quando eu estiver, vós estejais. Ou seja, Jesus nos aguarda. Então, se estamos nos santificando, santifique-se ainda mais na leitura da palavra, no entendimento da verdade, na busca de Deus, na oração, no jejum, e em todas as coisas sirvamos a Deus com alegria. Irmãos, meu tempo acabou. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu disse para o Fábio que seria um desafio, porque produzir um texto é diferente de quando a gente tem a inspiração já normal, e ali você vai, né, fazendo um estudo e pesquisando. Mas que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Sou grato, agradeço Fábio, a todos os irmãos, a esta igreja. Tenho certeza que vocês mereceriam coisa muito melhor, mas tenho certeza que pude contribuir de alguma forma para a vida de cada um dos irmãos. E tenho esse alvo, irmão. Parabéns vocês que estão aqui até hoje. Queria ter vindo antes, mas às vezes o compromisso não permite, né? A gente tem tanta coisa para fazer, que eu queria até preparar uns slides, mas meu computador estragou e chegou a peça hoje. Aí Deus sabe, né? Quem sabe numa outra oportunidade. Gratidão a você, Deus abençoe. Com você?